a gente está vivendo a melhor época da história da saúde. Toda a população está buscando viver mais, viver melhor. Aqueles profissionais que trabalham em comunidade, que isso é o marketing muito forte, é você construir suas comunidades, você levar conteúdos relevantes para que o cliente te enxergue como uma autoridade. Isso é o que vai diferenciar os profissionais de saúde no setor da saúde. Sejam bem-vindos a mais um Tupinicast. Meu nome é Rodrigo, sou o CEO da agência Tupiniquim. Estou aqui com o Wellington, guerreiro de sempre. E aí, galera, sou o Wellington, diretor de operações da Tupiniquim. Estamos aqui para mais um podcast, né? Isso. Estamos com quem? Convidado especial hoje. Hoje é diferente, hein? Bom, hein? Esse convidado é o Kleber, do Grupo Salos. Se apresenta para a nossa audiência, Kleber. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Acho que esse é o primeiro podcast que eu estou fazendo. Caramba, aí com uma agência tão moderna, assim, adorei o nome, gostei aqui da Arara aqui, e eu espero contribuir um pouco aí com a sua audiência no que for possível sobre marketing, né? Eu acho que o assunto vai ser esse aqui. Eu sou um profissional da saúde e para a gente que é da saúde, fazer marketing é algo bastante desafiador, né? Existe um certo preconceito de muitos profissionais da saúde, mas existem também os conselhos, né, que regulam muito o marketing, mas a gente teve que quebrar muitos paradigmas para construir o que a gente construiu, e o que eu puder compartilhar aí para sua audiência vai ser um prazer. Você viu que honra, Rodrigo? Primeira vez que o cara dá uma entrevista no podcast é o nosso. De marketing, De marketing. Mas é o primeiro. Ele vai poder falar que é o melhor podcast de marketing que ele participou, né? Já é o único. Já consegue falar isso. Legal, Kleber. E você estava comentando, né, nessa introdução, justamente da dificuldade, né, do profissional de saúde em fazer marketing e desse preconceito. Eu costumo falar que a empresa que ela não vende, ela não consegue colocar o propósito dela em prática, né? Porque imagina, a melhor clínica odontológica do mundo ali, com os melhores equipamentos, o melhor profissional, o cara que estudou e tudo mais. Se não tem o paciente ali sentado na cadeira, aquele propósito, né, e aquilo tudo que ele fez para entregar com excelência não vai acontecer, porque não tem o final ali que é o paciente o mais importante, né? E por que você acha que o profissional de saúde tem essa resistência? É mais cultural? É porque não aprendeu na faculdade? Exatamente. O desafio, Rodrigo, é assim. Deixa eu voltar um pouquinho, né? Até para falar um pouco para a galera como é que a gente chegou aqui, né? Então, a Sorridentes, ela é a nossa principal marca, né, que nós começamos lá atrás, em 1995, com a chegada da doutora Carla, que veio de Alfenas, Minas Gerais, para montar um consultório como o clássico da época, né? A pessoa se formava e iria montar o seu consultório. Essa era a jornada do recém-formado dentista. Só que a Carla tinha uma qualidade que muitos profissionais da saúde não têm, que é a capacidade comercial. Então, a Carla ela tem uma origem de uma cidadezinha pequena, de uma família cheia de comerciantes. Então, o marketing tradicional, aquela barganha, aquela compra e venda, já estava no DNA dela. Enfim, ela montou um consultório em cima da padaria e, baseado na forma que ela atendia, nós criamos ali o nosso propósito de vida como marca, que era levar acesso a uma odontologia de qualidade, com o conforto das clínicas, com a conveniência de ter várias especialidades no único lugar, sem abrir mão da qualidade. Esses pilares, né, esse propósito virou a célula máter da marca Sorridentes. E aí já começa aí um grande desafio para nós, como profissionais da saúde. Porque até então, o consultório da doutora Carla, o famoso marketing era o tal do marketing do boca a boca. Então, o marketing... Literalmente, né? Literalmente. Literalmente boca a boca. Que é um clássico, que é um clássico da saúde, até hoje é uma boa, que é a referência, né? A prova social. Então, isso funcionava maravilhosamente bem em torno do consultório da doutora Carla. E que é o mais fácil de vender também, né? Se o cara te referencia, porque ele já acredita, tá fácil de... Confia, né? Exatamente. Então, isso daí
lá atrás, há quase 30 anos, era o clássico. Só que quando a gente resolveu colocar uma marca numa clínica, a gente deixou de fazer o marketing da doutora Carla para a gente começar a fazer o marketing da Sorridentes. Ou seja, de fato, construir uma marca, porque essa marca, num determinado momento, ela virou um desejo tanto dos pacientes, porque tinha o acesso, não só você tinha a capacidade de você pagar pelo tratamento, mas você tinha as melhores técnicas, as melhores tecnologias, você tinha todas as especialidades no único lugar, então isso estava tudo debaixo dessa marca, desde a pediatria até a geriatria, então a gente virou a clínica da família. Nós tínhamos também o conforto, porque o modelo que se tinha na época, principalmente na periferia de São Paulo, era o cliente ele não tinha um referencial de experiência. Doía o dente, experiência ruim, né? Vou no dentista só pela dor, e o dentista tem um motorzinho, tem, né, alguns pontos de contato que os clientes não gostam muito. Ninguém acorda com vontade de ir no dentista. Exatamente. Né? Então, o conforto das clínicas foi algo diferencial, porque aquele cliente ia num posto de saúde. E, infelizmente, o posto de saúde não era muito legal na época. Tudo isso sem abrir mão da qualidade. Então, o cliente percebeu isso debaixo da marca, só que como a gente já estava olhando para o sistema de franquia, o dentista que trabalhava dentro das nossas clínicas também percebeu isso como algo muito diferenciado. Na época, os dentistas estavam sendo pressionados pelas operadoras de planos odontológicos, muitos montavam seus consultórios e não performavam, e dentro de um ecossistema, né, de uma clínica que tinha bons profissionais, também começava ali um trabalho muito forte em cima de uma marca. Então, isso fez com que a gente, de fato, investisse na marca para que essa marca virasse um modelo de franquia, e é uma marca hoje de muito sucesso. O que aconteceu ao longo do tempo foi que muitos dentistas olhavam aquilo como uma heresia. Como que você vai fazer marketing para vender saúde? Como que você, doutor, vai deixar de usar o Dr. Kleber para ficar investindo numa marca? Então, isso era um dos principais paradigmas que a gente tinha na época, né? Do dentista, que já não era um profissional que fazia marketing, ele acreditava muito no boca a boca, ok, né? Só que o boca a boca ele está relacionado à pessoa. Quanto de escala isso é possível? Tem um limite, né? E se você quer crescer, você não vai conseguir crescer porque todo mundo tem 24 horas no dia e um dentista sozinho ele tem um limite de atendimento. Então a escala é colocando mais dentistas e aí vai. E a marca já era algo diferenciado, porque a gente conseguia fazer propaganda na televisão. Na época era Liquidamix, Shop Tour. Não sei se vocês lembram, vocês são mais jovens, mas era o que funcionava e era algo impressionante como trazia resultado para dentro das clínicas. Legal. E essa resistência, né, que você comentou, da onde que veio, né? Veio acho que assim, Rodrigo, toda profissão muito técnica, né? A saúde, ela é muito técnica, ela é bastante regulada, né? Nós temos conselhos federais, que existe um código de ética, né? E aí existe lá questões de mercantilização. Então, não só na saúde, no direito tem isso. Então, todas as profissões muito técnicas, elas tem essa regulamentação, mas principalmente ela cria um paradigma na cabeça do profissional. Porque não quer dizer que eu, sendo um profissional de saúde e que tem um código de ética, o fato de eu levar informação e conscientização para esse cliente na forma de marketing, isso é mercantilização. Porque a mercantilização ela vem a partir do momento da necessidade. Se eu sou um cliente que eu vou no dentista a cada 5 anos. Eu vou somente quando tem dor. Eu vou para arrancar um órgão. Por que eu não posso fazer com que esse cliente, esse paciente seja impactado, conscientizado de que prevenir é muito mais barato do que remediar?
é melhor que ele venha 2, 3 vezes no ano e ele preventivamente cuide da saúde bucal e automaticamente ele vai me pagar mais vezes com um ticket médio mais baixo, mas ele vai me pagar por mais tempo, porque o meu papel dentro da clínica com esses 4 pilares é justamente proporcionar uma excelente experiência para ele. E ele tendo uma excelente experiência, volta para o marketing boca a boca. Vai lá na clínica do Dr. Kleber e da doutora Carla Sorridentes, porque lá os caras são fantásticos, entendeu? Então, essa engrenagem é o que a gente foi construindo ao longo do tempo e que às vezes os mais antigos... isso eu tô falando, gente, de 30 anos atrás. Então, assim, hoje o marketing mudou, não tinha nem rede social, então... Se pegar assim, o marketing mudou, né, nesse período Mas a ali. mentalidade nem Porém, tanto. a mentalidade nem tanto. Se você pegar as duas áreas principais, médicos que ganham bem e advogados que ganham bem, são as 2 áreas que estão mais defasadas nessa parte ali. Tem mais estão mais abertura, travadas. Apesar deles ter as restrições... Vocês, como agência falando, para mim isso é música, porque Sim. a gente já está trabalhando com profissionais da saúde que a gente não é mais só odontologia, né? Então, a Sorridentes é odontologia, nós temos a Olhar Certo, que é uma rede de oftalmologia, então os médicos de fato seguem o mesmo padrão da dificuldade em fazer o marketing. Teve, ultimamente, algumas mudanças no Código de Medicina em relação ao marketing. Nós temos estética com a Gil, aqui é muito mais flexível, e a Amo Vacinas, que é imunização. Então, de fato... Você pega todas essas áreas, você vê a mesma dificuldade ali ainda do profissional ter exatamente. Então, então, e por isso que a franquia também é tão atrativa, né? Sim, porque provavelmente vocês acabam dando esse ensino para eles ali e falando, olha, vocês têm que fazer. Porque se você pega um dentista ali de rua, ele fala, não preciso disso ali, o cara vai entregar Vocês acreditam ainda que tem muita resistência de profissionais da saúde? Tem muita resistência, tem muito. É que às vezes a gente olha para os maiores que já estão fazendo, mas os menorzinhos, eles ainda acreditam que a indicação é o melhor caminho, né? Você trouxe ali, a gente sempre está falando, se você depende de indicação, provavelmente o negócio está falando ao fracasso, né? Você não vai conseguir escalar. Ah, é só você que atende? Então você trouxe pontos ali que a gente costuma trazer ali nas nossas mentorias e conversa com o público de trava, né? Eles estão travados ali achando que ele tem que ser o médico, no máximo que eu vou ter uma recepcionista e eu nem preciso de tanto lead, só o suficiente ali para atender. E hoje eu acho que assim, cara, com o advento da internet, né, do marketing digital, ficou tão mais fácil, que eu acho que a única barreira que o profissional da saúde tem é justamente ele quebrar esse paradigma e ele se expor um pouquinho, né? E o se expor não é ser aquele vendedor de pamonha, né? É ele conseguir levar o que ele se predispôs a fazer, o conhecimento dele para um canal de internet, né? Porque quando a gente começou como marca, a gente não tinha essa relevância que a internet tem hoje, então a gente começou ali com os programas de televisão, que era o que vendia muito. Isso, eu lembro bem da Sorridentes na televisão, né? E televisão, você sabe que o investimento é muito maior. A barreira de entrada... A gente foi crescendo e tal. Pô, a gente teve propaganda em Faustão, em intervalo de Jornal Nacional, em abertura de Fantástico, que são investimentos ali de, hoje é o BBB, né? O mais caro que hoje tem. Hoje é o BBB, mas se você pega um intervalo, eu lembro que eu paguei, sei lá, tipo R$700 mil, isso há uns 15 anos atrás, por uma propaganda de 15 segundos. E você sabe que seu público estava ali no meio, mas o tanto de gente que ligava que não era seu público... Exato. Então, qual era o problema? Era uma questão institucional. Você jogava um tiro de canhão, as pessoas conheciam tal, eu torcia para as pessoas anotarem o número e ligassem no call center, mas hoje eu acho que vocês conseguem proporcionar aí pro profissional de saúde algo muito mais é muito mais assertivo, né? É muito mais assertivo hoje, né? Então eu vi um dado, o Thiago Leifert, ele falou do BBB, né, esses tempos atrás. Eu não lembro qual que foi a empresa, mas foi uma de consórcio que estava crescendo e ela fez um investimento no BBB. E aí derrubou o site por horas, assim, porque o pessoal entra no site, né? Eles vão lá ver qual que é essa empresa, se ela tá trazendo aquela lá mesmo, se tem o desconto que ele falou durante a apresentação.
Eu derrubo o site ali por horas, né? Então, às vezes não tá seu público ali, só tem um monte de curioso, né? Então, o marketing, o tráfego pago, por exemplo, ele consegue ser um pouco mais específico na sua dor, naquele cliente que você quer atender realmente, né? Até na região, né? Na região, Se você é um dentista que tem uma clínica aqui em Alphaville, por exemplo, você fez um anúncio na Globo, você vai impactar o cara lá do Amazonas, né? O que adiantou se eu não tenho essa pulverização, né? E o legal é que você comentou, né? Pô, 700 mil reais naquela época, não lembro o ano, mas hoje é, sei lá, 7 milhões, 5 milhões equivalente. Acho que deve estar batendo 1 milhão, vai. 1 milhão? Porque foi uma inserção só, né? Foi uma inserção. 30 segundos. De 15 a 30, então assim, é um valor bastante alto, com certeza. Na época, isso era uma diferenciação, porque a gente tinha orçamento para fazer esse tipo de estratégia, né? E com o passar do tempo, a gente foi percebendo que, cara, foi chegando internet, Google, né, as redes sociais, e essa autoridade toda dos grandes veículos, elas foram meio que... ficou mais barato, né? Elas foram sendo ali mais pulverizadas para as novas mídias, né? Sim, mas em termos de dinheiro, né? Se a gente pegar a inflação, essas coisas, pô, o investimento que vocês fizeram... Muito alto. Era um investimento ali equivalente, né? Pô, se eu tivesse o mesmo investimento hoje, eu teria que investir, sei lá, 5 milhões para ter aquele resultado. E hoje o pequeno, ele consegue competir com grandes orçamentos também, né? De forma estratégica... você que está investindo, sei lá, 5 mil reais, compete com a empresa que está investindo 300 mil, com a empresa que está investindo 1 milhão ali no mês. Você vai ter aquela abertura, lógico, não é uma competição de igual para igual, mas de forma inteligente você consegue sim atingir aquele público que você está buscando, né? Mas assim, quando você pega no nível... Porque eu sempre falo, Rodrigo, que assim, a mágica acontece num raio de 3, não mais do que 5 quilômetros em torno do negócio, em torno da clínica. Então, hoje a gente cresceu, então nós dividimos a nossa mídia numa mídia institucional, né? Então, nós temos um fundo de propaganda que trabalha a marca, mas não tem como uma clínica, mesmo com uma bandeira, uma marca forte e reconhecida como a Sorridentes, não investir na sua comunidade. Porque, como eu falei, as coisas acontecem num raio de 3 a 5 quilômetros. Então, hoje, cada clínica Sorridentes, ela é cada doutor ali de um tamanho proporcional àquela região, entendeu? Então, a gente estimula muito para que essa clínica ela faça o marketing regional. E aí fica uma coisa característico daquela região. Hoje nós estamos em praticamente 21 estados, né? 70% está no estado de São Paulo, mas em todo o estado de São Paulo, mas a gente tem clínicas aí desde Xinguara, no Pará, né, até Santa Maria, no Rio Grande do Sul, Pelotas. Então, esse marketing hoje regionalizado, ele fala a língua da clínica, né, daquela comunidade. E o legal que você trouxe é que o marketing ele não é só o Instagram, o Facebook. O marketing ele vai ser dividido em canais de aquisição do cliente. Então, você tem um programa de indicação, faz parte do marketing. Você tem uma estrutura ali de CRM que lembra o cliente, tá na hora de você voltar, porque já bateu 6 meses ali da sua limpeza. Então, volta e traz um amigo aí que você queira presentear. Pô, também é um outro canal de marketing, né? Isso daí é legal, porque na prática, muitas vezes, né, você falando tudo isso, né, vários canais, a gente precisa ter primeiro a humildade de conhecer que existem vários canais, né? E aí aquele dentista que rompeu a bolha, aquele profissional da saúde que ele rompeu a bolha e que, cara, agora eu vou começar a fazer mídia e eu vou me dedicar a isso. Aí ele está numa fase de mudança de mentalidade, né? Só que aí ele vai e coloca
o sobrinho dele, de 14 anos, adolescente, para tomar conta do marketing da Você clínica. trouxe exatamente o exemplo que a gente Eu acho que vocês devem ter aí A gente... esse tipo de experiência, né? A Então, gente- cara, como é que um profissional faz o marketing com tantos canais? Ele vai e coloca um amador ali, vai jogar dinheiro fora, não É vai? até engraçado, eu converso com o empresário e falo, pô, legal, marketing é importante pra você? Pô, é muito importante. Se você fizer direitinho, você acredita que você vai vender muito mais? Ah, acredito que eu vou vender muito mais. Se você vender muito mais, vai mudar a sua vida, vai ser importante ali pros seus funcionários e tal? Puta, vai ser, porque eu vou conseguir crescer a minha empresa. Então, marketing estratégico é fundamental para sua empresa. Então, coloca meu sobrinho aí para fazer o marketing, né? O cara que não tem experiência nenhuma. Então, é a mesma coisa. Pô, eu tenho um médico, vai me operar. Quem que eu quero que me opere? O cara que acabou de começar, formado em Dr. House, né? Todas as temporadas. Dr. House. Gente, Grey Anatomy. eu não sei vocês aí em casa, onde vocês estão assistindo esse podcast, mas repara, quantos especialistas batem na porta do negócio de vocês de manhã, de tarde, de noite. Então, essa é a Universidade Dr. House. Exatamente. É o o marketing que vai acontecer o tempo inteiro. é a mesma coisa. Então, ao invés de assistir todas as temporadas ali do Dr. House, né? E matar alguém, eu vou fazer marketing. Pelo menos eu não mato ninguém, né? Então... E aí a gente tá falando de marketing, Exatamente. que já é uma coisa mais tradicional. Cara, hoje o que tá batendo na nossa porta de especialistas em inteligência artificial é algo impressionante. Então, Todo mundo é especialista. Acabou de lançar as inteligências Acabou de lançar e tem um monte de especialista. E aí a dica que eu dou, gente, pelos poucos cabelos que eu tenho e alguns anos de jornada, é importante o profissional fazer o arroz com feijão bem temperadinho. Porque se ele faz o que é o arroz com feijão bem temperadinho, é fazer o básico bem feito. Achar um profissional de marketing que seja parceiro, que faça um bom briefing. Eu não sou de marketing, eu sou dentista, mas eu tenho um departamento de marketing que eu falo com o meu time, eu falo, gente, eu acho que a aula de briefing deve ser uma das primeiras aulas ali no primeiro ano do curso de marketing e que é usado para a vida. Então, assim, gastem tempo para fazer o briefing, porque do briefing é onde vai sair o planejamento. Sim. Vocês acreditam nisso? Com Com certeza. certeza. Dos nossos clientes, né? A maior dificuldade, às vezes, é de tempo para poder fazer o briefing, né? Então, a gente... Porque ele quer a bala de prata. Ele acha que a gente vai E saber aí, tudo gente, sobre... vai dar merda, porque não existe bala de prata. Existe o simples bem feito. O que é interessante, né? A gente sempre faz uma pesquisa antes de ir para a reunião de briefing para poder entender um pouco mais. É o pré-briefing, né? É um pré-briefing. Quem sabe mais sobre o seu negócio? Quem sabe a você. sua meta, né? Quem de sabe negócio. ali se o seu negócio é regional, quem sabe sobre a sua região? É você. Você vai trazer as informações privilegiadas ali para a gente poder atuar ali, seja em campanha ou qualquer coisa relacionada ao marketing. Então, se você não souber trazer isso ou não quiser trazer isso durante a reunião de briefing, a sua campanha, o seu programa de marketing está fadado ao fracasso. E o que eu percebi, né? Principalmente depois da pandemia, a agência, a gente estava conversando antes aqui em off, tem 15 anos, né? E na pandemia eu percebi justamente esse cara que é formado em Dr. House indo pro YouTube, assistindo 3 aulinhas do curso de marketing ali, do influencer favorito dele. Legal esse Falou, cara, né? legal. Super autodidata, tal, dedicado. Já sei fazer marketing, agora eu vou vender. E até tem um cara que vende curso, nada contra os cursos, tal, a gente vende também. Mas ele fala assim no curso, que a gente até comprava alguns cursos para entregar para os nossos funcionários e tal. E o cara fala assim, você vai lá na terceira aula, você vai lá agora e você pega um cliente. Por quê? Você vai testar com o dinheiro do cliente. Tudo isso que eu estou te ensinando aqui, você vai testar e você vai aprender com o dinheiro do cliente. Você não vai gastar seu dinheiro. Como se fosse uma coisa muito inteligente. Eu, como empresário aqui atrás, eu pensei, pô, mano, eu sou tanto assim, sou tanto para ganhar aquele dinheirinho ali suado e o cara falar que vai aprender com o meu dinheiro, aí não dá, né? Vira uma questão de falta de respeito. Exatamente. E como uma coisa natural, né? Um posicionamento natural. E o que a gente fala muito, né?
Tem muita agência boa, não é só a nossa agência que é a melhor. Que a sua é melhor. Não, é boa e nós somos melhores em alguns aspectos. Mas quando você vai contratar uma agência, tem que prestar atenção naquela famosa frase que o pessoal de marketing adora. Casa de ferreiro, espeta de pau, né? Você faz site? Faço. Deixa eu ver o site da agência. Não tem. Tá em eterna construção ali o site da agência. Legal, você faz campanha de marketing? Não faz, não tem resultado com a campanha de marketing para ele mesmo, não tem resultado orgânico, não tem resultado na rede social, mas ele vende aquilo. Então, a casa de ferreiro, a espada tem que ser ninja mesmo, né? Então, eu falo lá na Tupiniquim que o nosso melhor cliente tem que ser primeiro a agência. Então, tem inteligência artificial. Vamos testar com a gente primeiro? Vamos ver como é que está funcionando. O melhor laboratório é dentro de casa mesmo. O que funciona, o que não funciona, o que é promessa que a galera está fazendo e na realidade não se concretiza, né? Que aí é muito boa para algumas coisas, mas é péssima para outras, né? Você vai deixar ela operando ali sozinha, não vai funcionar. Então, vamos vender aquilo que já está validado, que está testado. Então, se eu vendo um site, o meu site tem que ser o melhor que eu consigo fazer, né? O melhor que me traz resultado para que o meu cliente não seja enganado, né? Não vou vender algo que eu não acredito. E hoje no marketing a gente vê que tem máxima muito encantamento, do mercado, né? Tem muito encantamento. Porque né? o marketing se vende sozinho. Eu não preciso convencer. Você precisa fazer marketing? É meio óbvio, né? Que a empresa precisa fazer o marketing. Então, o cliente ele acaba sendo enganado por isso, né? Porque o marketing ele vai trazer o resultado se feito da forma correta. Mas o profissional não sabe, muitas vezes, aplicar o marketing da forma correta. Eu vou fazer uma pergunta para você. Vou puxar a sardinha para o setor da saúde. E aí, assim, eu comecei agora a olhar o marketing, eu estou no tradicional. O que o profissional da saúde tem que fazer para ele encontrar essa agência aí, chegar em vocês? Teve um case muito interessante, não é da saúde, mas só para poder referenciar, que ele fez uma pesquisa no Google. O que ele queria fazer? Colocar o site dele nas primeiras posições. Aí ele falou, eu tenho que achar uma agência que esteja aqui, no topo. Porque se ela conseguiu para ela vai conseguir para mim. Então ela procurou, falou, essa aqui são as top 3 ou top 5, não sei qual foi o número que ele chegou, mas a gente estava dentro das 3 primeiras ali quando ele pesquisou. Ele falou, eu quero esse resultado aqui, vocês conseguem trazer esse resultado que vocês trouxeram para você, para mim? A gente falou, a gente consegue, a gente mostrou outros cases. Ele deu um parâmetro ali, para você foi legal. Então você pegou, provavelmente, e falou, esse cara, ele tem um benchmark para modelar, isso é legal quando o profissional chega Exatamente. Com essa maturidade. Ele já tinha maturidade, aí ele já fazia a campanha e ele já fazia o orgânico. Então ele já tinha rodagem, né? Já sabia o que ele queria. Então, quando ele mostrou aquilo lá, a gente mostrou diversos clientes que a gente conseguiu o mesmo resultado, né? Colocar na primeira página do Google no orgânico. Era o que ele queria. Então, quando a gente mostrou isso, ele falou, é isso que eu quero. E aí, estava fechado o negócio. Então, ele teve a porta de entrada, só que eu queria uma agência que me entregasse um resultado comprove, né? real. Comprove. Então, a gente não mostrou historinha no site lá. A gente mostrou, olha, tá vendo esse outro cliente? Também está na primeira página. Dá um Google aí, né? Dá uma pesquisada. Pesquisa aí no seu, né? Porque às vezes eu pesquisar no meu, tiro um print ali, mostra que tá bonito, né? Mas pesquisa aí no seu Google. Vê se está aparecendo. Então, isso daí foi um resultado real, né? Isso é importante. Isso é importante porque a gente acaba, né, como patrocinador ali, você acaba tendo que... Você fica olhando tua marca ali, você fica orgulhoso de ver a sua... Às vezes a gente já faz até aquele problema de você mesmo clicar, né? Você mesmo consumir. Não façam isso. Você chega lá e fala, cara, vou clicar. Ansiedade, e aí, né? A ansiedade é tão você grande. Você consumiu aquele clique ali, você perdeu dinheiro. Hoje... Quais são as melhores frentes que eu deveria estar fazendo minha mídia no digital? Legal. A gente entende o marketing como canais, né, de vendas. Então, a sua estratégia de marketing ela tem que começar na jornada de compra do seu cliente.
Então, você pode vender necessidade, pode vender dor, né? Então, o cara vai te buscar porque ele tá com dor de dente, né? Propriamente dito. Ou, poxa, eu tenho um desejo, então eu quero ter o dente alinhado e tudo mais, vou buscar um aparelho e um alinhador invisível, enfim. Então, ele vai pela necessidade, pela dor, pelo desejo. Então, eu tenho que entender qual que é o argumento principal ali, né? Da minha solução, do meu produto, do meu serviço. E entender quais são os pontos que o meu cliente ele vai ter até chegar numa empresa como a minha, né? Então, se eu tenho uma borracharia, por exemplo, não adianta eu ficar no Instagram fazendo propaganda de pneu, mostrando o melhor pneu para carro esportivo, melhor pneu para chuva e tal, porque se eu vou buscar o cara na hora que meu pneu furou. Então, eu tenho que estar ali naquela região, mapeado, bonitinho, anúncio 24 horas, se eu atendo 24 horas, para o cara, quando ele buscar, eu aparecer e ele ir até o meu local, né? Então, eu identifiquei os canais principais que eu tenho que ter no marketing para atingir aquele cliente naquele momento. O profissional da saúde é a mesma coisa, né? Então, tem uma clínica médica, uma clínica odontológica. Quais são as especialidades que eu tenho? Qual que é o meu portfólio de serviço, meu portfólio de produtos? Então, a partir disso, a gente começa a trabalhar individualmente, né, o argumento para cada um dos serviços, dos produtos ali, das especialidades que eu tenho. Legal, agora qual que é o meu público, né? Então, será que o meu público, ele nesse micro momento que ele está com dor de dente, por exemplo, onde que ele vai buscar a solução? É no TikTok, é no Instagram, é no Google, é no Facebook e tudo mais. Essa dúvida eu tenho. Nos tempos de televisão, você sabia que tinha lá Globo, SBT, Record, depois a Record passou SBT, Band, Rede TV e aí vai. Hoje, se eu fosse pensar em fazer a minha estratégia de marketing, qual o veículo melhor? Eu tenho que estar no TikTok? Eu tenho que estar no YouTube? Eu tenho que estar no Instagram? Ou eu publico, faço um único material e eu jogo igual para todo mundo? É assim que funciona? Como é que vocês... eu tô quase virando entrevistador aqui. Aqui é um bate-papo, né? Mas assim, hoje, o que vocês me recomendariam, né? O Dr. Kleber tá fazendo? Mais Instagram, mais LinkedIn, sei lá. Vou voltar no seu exemplo da Globo. Porque, por exemplo, tem a Globo lá, né? Se eu anunciei na Globo, vai dar boa, vai dar certo. Aí eu tenho uma empresa de lingerie e anuncio na TV Globinho, que não tem mais, né? Tiraram a TV Globinho do ar. Tiraram? Poxa. Adiantou eu anunciar na Globo, fiz certo, no canal certo, mas quem tá assistindo a Globo naquele momento? Pô, TV Globinho é a criançada, né? Então, a minha empresa de lingerie não vai vender nada, porque eu mostrei pro meu público errado, apesar de estar no canal certo. A rede social é a mesma coisa, né? Então, o TikTok tem estatísticas que mostram quem que está usando mais o TikTok naquele momento. E quando a gente faz tráfego pago, a gente consegue, mesmo naquela rede que é massificada para adolescente, por exemplo, que é o TikTok, pegar a parcela que muitas vezes é do meu público. Quero público 30 a mais, sei lá, que não tem muito no TikTok. Mas eu quero aparecer para essa galera no TikTok. Por quê? Porque a concorrência é menor, porque ninguém está vendo aquele público específico. Então, não importa muito o canal nesse sentido. Importa eu entender quem é o meu público. O público comprador mesmo, para que eu apareça para aquela pessoa. Se eu deixo solto, né? O algoritmo vai mostrar para todo mundo. Eu vou gastar dinheiro, coisa que o Facebook, o Instagram... Google é bom de gastar dinheiro dos outros. Isso aí, com certeza. Se você deixar, ele vai gastar. Não tenha dúvida disso. Então, você tem que delimitar de acordo com o seu público. A gente, como amador de marketing, né, de Instagram, aquela coisa, tem... Às vezes você tá ali navegando e tal, aí você fez um post e tem logo aquele botãozinho impulsionar. É gostoso, o Instagram adora aquilo ali. Pra que eu preciso contratar uma agência se o próprio Instagram me dá isso daí? O Instagram adora aquela bom que parte. eu tenho ações da Meta, então continue. Mas se você funciona quiser... aquele botão? Não funciona.
Vai funcionar para o Meta, vai funcionar bem, né? Como modelo de negócio ali do Instagram, do Facebook, vai funcionar bem. Você joga sua marca para várias pessoas verem ali, mas você não fez uma segmentação, né? Você não especificou qual que era o seu público, qual que é o seu objetivo com isso. Só divulgar ali a sua imagem, o seu vídeo, você vai conseguir divulgar ali, mas provavelmente você não vai ter nenhuma novo cliente disso daí. E como que eu deveria fazer? Então, o melhor é fazer uma campanha segmentada mesmo com uma agência específica, né? Então, imagina quanto tempo a agência demorou ali para aprender a fazer aquela campanha. Para você só ter que apertar um botão, se a gente tivesse que apertar só um botão, seria simples, né? Então, tem segmentação de público, né? Tem outros artifícios que a gente consegue fazer, regionalizar, caso seja interessante, né? Os seus negócios, a maioria, eles são locais ali. Então, é interessante a gente regionalizar, colocar um raio máximo de limite para que uma franquia acabe não atingindo a outra. Ou atrai a pessoa de muito longe que não vai chegar até lá. Para ir até o local. O problema de academias também, né? Eu quero fazer, mas eu quero abrir. Mas será que essa pessoa que mora a 20 quilômetros, ela vai vir até a sua academia para poder frequentar? Não vai, porque é aquele raio de 5 quilômetros ali que a pessoa vai acabar frequentando. Tanto dentista quanto outra especialidade, você vai querer ficar na sua região ali para ter a comodidade, né, de chegar lá, ser bem atendido, e eu quero continuar aqui, eu não quero sair dessa região, né? E o legal da agência é que ela vai fazer esse trabalho de entender a jornada de compra do seu cliente, né? Então, eu tava falando lá, legal, qual que é a dor que o meu produto resolve, quem que é o meu público, aí a próxima fase é como que eu comunico isso para o meu público, né? Então, qual que é a copy, né? O texto persuasivo ou o discurso ali do vídeo persuasivo que eu tenho que fazer para convencer que o fulano tem que escolher a minha empresa e não a empresa do outro, né? E depois disso tudo, não quer dizer que eu vou comprar porque eu vi um anúncio. Então, tem um estudo no marketing que diz que a pessoa ela precisa de 7 pontos de contato para fazer uma compra. Então, legal. O que eu vou fazer no segundo ponto de contato, no terceiro, no quarto? A pessoa comprou ou foi até a clínica. O que acontece depois disso, né? Porque é normal, às vezes a pessoa vai até a clínica, senta lá na cadeira do dentista e não fecha. Por que não fechou? Foi o orçamento, foi a solução, foi a falta de credibilidade ali do dentista na hora. E como que eu contorno isso através do marketing, né? E essa é uma dor de escalabilidade também do dentista. Então, ele contrata uma recepcionista, ele fala, os leads não estão assertivos, mas ela é uma recepcionista, ela não era uma vendedora sua ali, né? Então, a dificuldade dela de tentar convencer aquele cara é mínima, ela é uma tiradora de pedido. Nem vai tentar. Ela não vai tentar. Provavelmente, é até legal você compartilhar também, como é que foi essa dificuldade de escalar, né? Porque provavelmente os menores que estão chegando vão ter essa dificuldade também. Uma parte é o marketing ali que a gente sabe que tem essa dificuldade. A outra parte é como é que eu escalo, né? Para o meu negócio partindo daqui, né? Vocês escalaram, chegaram até o nível de franquia, né? Quando fala de escala, eu falo muito da questão da marca, né? Então, o fato da gente ter construído ao longo do tempo uma marca reconhecida, né? Premiada, né? Hoje a Sorridentes é a marca mais premiada do mercado, selos de excelência no franchising, melhor franquia do Brasil pela pequenas empresas, grandes negócios. Então, tudo isso vai trazendo uma robustez embaixo dessa marca. Então, o franqueado que compra uma franquia, além do método, que é o know-how, além do suporte, além do treinamento, né, além da tecnologia, o impacto social no nosso caso, ele que tem é um motivo porque ele contrata uma franquia, compra ali uma franquia. Exatamente. Então, assim, ele está comprando uma metodologia já testada, entendeu? Mastigada, desde que ele tenha uma mentalidade para fazer com que esse método vá para a prática, né? Então, isso daí ajuda muito no ganho de escala. Porque tem aqueles jargões, né? São 30 anos de experiência. Então, você já começa com 30 anos de experiência. 30 anos errando e vendo que dá certo. Acertando. Então, assim, a gente, ao longo dos 30 anos, a gente fez muita coisa que deu certo, muita coisa que deu errado. Mas o básico é aquilo que eu te falei. A mágica acontece na comunidade. Acontece no raio. E aí, gente, não adianta você ter um método bem robusto
e você não adequar ele para aquela região. Né? O nome da agência é bem pitoresco, porque quando a gente tem algum produto internacional, a gente não fala de tropicalização, né? Vamos trazer para o Brasil, né? Não, vamos aqui na nossa cultura tupiniquim e tal. Então, mesmo sendo uma marca, e aí você pega o caso do McDonald's, por exemplo, que pô, só no Brasil, que é o Mac, né? Você descaracterizou uma marca. No meu tempo de início de franchise, isso seria uma heresia. Mas não, ela trouxe para o popular, trouxe para aquela nação. Então, uma clínica Sorridentes, ou o que o cara que quer expandir, às vezes ele conversa no Tatuapé, que é a Zona Leste de São Paulo, que é um bairro, né, de classe média alta, é diferente de você falar lá na cidade de Tiradentes. Entendeu? Então, a clínica, a marca, ela tem que ter essa expertise de falar ali na sua comunidade. E isso vem do quê? Vem de experiência, vem de acreditar que, às vezes, uma coisa é diferente da outra. Eu tenho, vocês como marketing, né, vocês falam muito de segmentação, de acertar o público-alvo e tal. Eu entendo isso e respeito a ciência, mas a minha ciência é saúde. E eu sempre falei para agências que a gente contratava, gente, boca e dente todo mundo tem. Quem não tem quer ter e quem tem precisa cuidar. Então, a capilaridade das Sorridentes em São Paulo, por exemplo, eu tenho clínica dentro da Oscar Freire, eu tenho clínica dentro da favela de Paraisópolis. É a mesma marca, é o mesmo acesso, é o mesmo conforto, a mesma conveniência, a mesma qualidade. O que muda é que cada uma dessas clínicas, elas estão conversando com a sua comunidade. O que na comunidade mais carente, eu falo de tratamentos mais curativos, mais reabilitação. Em outros lugares eu falo de mais sofisticação, mais estética, ao invés de aparelhos convencionais, aparelhos invisíveis, entendeu? Então, é a última milha ali, é o raio que vai fazer a diferença. Legal. E como que você vê, porque o dentista, no geral, é o cara que é um profissional liberal, né? Então, ele meio que faz tudo. E essa mudança para virar um empresário, né? Porque quando ele adquire uma franquia, vem todo um know-how e essa bagagem, esse suporte para que ele se torne um empresário e consiga prosperar e crescer o negócio dele também, de forma que não fique tão dependente dele ali ficar no operacional, mas sim no estratégico e tudo mais. Como que é isso? Isso daí é outro paradigma que, por anos, a gente não acreditava que eu não sou empresário, dentista e tal, mas, cara, principalmente o dentista é um dos únicos profissionais da saúde que ele forma, ele monta o seu próprio hospital. Se ele quiser hoje montar o consultório dele, ele está montando uma empresa, desde o dia zero da formatura dele. Só que ele nunca enxergou o consultório dele como uma empresa. Então, com o passar do tempo, a gente veio falando muito disso. E quando os primeiros dentistas começaram a montar Sorridentes, a gente já deixava muito claro que quer empreender, você quer ser dono de uma clínica, você vai deixar de ser dentista. Então, você vai ser 20% dentista, se você é dentista, lógico, né? É importante, porque o nosso serviço é odontologia, o produto é odontologia, mas vai precisar que você seja 80% empresário, porque a sua empresa, ela vai te trazer a perenidade e o lucro que você busca como um empresário da área da saúde. Como é que é para fazer essa transição com ele? Provavelmente deve ter vários cursos. Cada um tem uma forma de receber isso daí. Tem gente que não vai. Tem gente que, cara, joga a toalha. Eu não nasci para isso e minha missão é estar sentado no mocho atendendo o paciente. E tá tudo bem. Entendeu? Agora, a partir do momento que você
entende as regras do jogo, é papel dele como empresário, né, entender que ele vai precisar mudar a mentalidade. Porque o método está aí, testado. Desde o dia, né, do primeiro dia que a gente formatou esse negócio, porque quando a gente formatou esse negócio, não veio de uma ideia do nada. Tudo testado. E vamos montar Vocês já uma tinham rede várias redes. Eu só virei franquia depois de 23 unidades Igual a próprias. gente testa tudo em casa. Foi tudo testado em casa. Exato. Esse negócio de testar com o dinheiro dos outros, cara, tá cheio de negócio que faz isso. Eu não acredito. Porque depois esse franqueado, que é como se fosse um casamento. Um casamento de 5 anos com o contrato de franquia. Então, é uma relação ganha-ganha, é uma relação de parceria, que o sucesso daquele negócio vai depender de 50% do esforço do operador, que é o franqueado, de 50% da franqueadora que está dando todo o suporte, todo o respaldo. Então, hoje, nós temos 2 sedes aqui em São Paulo, uma no Anália Franco e outra em Alphaville, que a gente dá todo o respaldo na questão de treinamento. A gente treina desde o franqueado até o time do franqueado. Isso não seria uma obrigação nossa como franqueador, porque o tal do franchising, eu passo o método para o franqueado, e o franqueado que desenvolve esse método com o seu time. Então a gente criou algumas triangulações, que é o nosso método tic-tac, inspirado no Barcelona, é que todo o nosso negócio ele tem que ter as seguintes triangulações. Uma triangulação de performance, que é mais receita, menos despesa e maior NPS. Então, essa triangulação de performance, cada uma dessas pontas tem um arsenal de alavancas para que ele possa estar colocando em prática. Então, tem treinamento, tem um monte de coisa que a gente entrega para os nossos franqueados. Outra triangulação importante é a triangulação de pessoas, que está relacionada ao seguinte: você é franqueado, você é empresário, você é dono. Como que você se desenvolve? Para você desenvolver pessoas, você tem que ter a mentalidade para desenvolver pessoas. E você, estando dentro de uma franquia, você tem mentoria o tempo inteiro. Você tem treinamento, porque você estando preparado, você vai treinar o teu time. Então, treinamento do franqueado, treinamento do corpo clínico, né, dos dentistas, dos médicos e treinamento do colaborador. Esses 3 profissionais, né, que está no triângulo de pessoas, vão fazer com que entregue a melhor técnica, entregue a melhor experiência, entregue a melhor venda para o cliente. Nada disso funciona se não tiver a triangulação da gestão. E gestão, ela requer ritmo, rotina e ritual. Então, quem ajuda os nossos empresários a ter rotina, ritmo e ritual é o nosso time de consultoria de campo, de suporte, porque eu só vou ganhar dinheiro como franqueador se o meu franqueado ganhar dinheiro, porque eu não vendo nenhum tipo de produto para ele. É diferente do Boticário, Cacau Show, Chili Beans, que, eu vou lá, eu vendo óculos, eu fabrico óculos, então assim, eu preciso que a loja é um canal de distribuição. O cara é obrigado a ter um estoque mínimo de cada produto. É obrigado a ter estoque, tem produto, então assim, tem toda uma casuística de um negócio de produto. Nosso negócio é serviço. Se você vender 0, você vai pagar 0% de royalties. Agora, se você vender 100 mil reais, você vai pagar 6% de royalties. Então, assim, é interesse total meu como franqueador fazer com que aquela unidade performe, porque nós estamos numa relação ganha-ganha. Você ganha, eu ganho. Ele trouxe uma coisa interessante que é a questão de processo, né? Quanto que o processo ele é importante ali. Você vê nesse início, ele não dá esse suporte ali pro profissional. Quanto tempo ele demoraria para poder adquirir essa experiência? Fazer sozinho, né? Fazer sozinho. Quanto tempo que demora, Rodrigo? Você imagina quanto tempo demora para um dentista sair de um consultório pequeno para uma clínica maior, fazendo essa construção, gerenciamento de equipe, o tanto de trabalho que demora, né? A gente demorou 15 anos ali para ter uma equipe grande.
Imagina para ter várias franquias ali, gerenciar Vários esses profissionais, empresários, vários né? empresários que às vezes eles não querem abdicar de um formato que eles querem, porque eles têm forma deles trabalhar, então eles não Sempre querem... fiz assim, né? Eu sempre fiz assim, o processo não vai funcionar comigo, e aí é a hora que dá errado, né? No marketing o pessoal fala, marketing não funciona para mim, provavelmente na Sorridência também tem, a Sorridência não funciona para mim. Você repetiu duas palavras, a mesma palavra duas vezes, que infelizmente a gente como brasileiro tem uma deficiência absurda. Eu acabei de vir de um evento e o Ricardo Amorim, que fala de economia, tá? Ele falou, cara, o Brasil é um país assim cheio de oportunidades, mas a nossa natureza, por não seguir processos, faz com que a gente seja apagadores de incêndio. Eu acho que a gente deveria, e aproveitando um canal como esse, a gente deveria promover mais essa palavrinha processo, porque o processo ele é totalmente antagônico à pressa, né? E às vezes as pessoas confundem pressa com velocidade. É importante que o empresário tenha velocidade, mas a pressa ela não é benéfica, ela é ruim para os negócios. E aí é justamente isso que a gente trabalha de manhã, de tarde, de noite, e quanto mais o tempo passa, a gente vai vendo que processo, fiscalização, auditoria dos processos e tempo é o que vai trazer perenidade para o negócio, entendeu? É impressionante isso e o que a gente vende o tempo inteiro com essa metodologia que a gente fez é justamente isso, é tentar mostrar para os nossos empresários que são brasileiros e que não gostam de seguir processo, porque o brasileiro ele gosta de um improviso e, gente, esse improviso não é bom, né? Essa inteligência é legal, né? É uma qualidade, sim, tem muito pró, esse improviso, mas ela traz também muitos malefícios, então a gente tem que tentar equilibrar isso daí. Sim. E o método é o que faz a diferença. E quando você tem processos, é tipo, a roda tá feita, usa a roda ali, não reinventa, né, a roda. Faz ela girar, Exatamente. E busca o resultado. E só com processo que você consegue melhorar. Porque se você não tem processo, você não sabe o que tá dando certo, o que tá dando errado, porque cada hora é de um jeito. Então você não sabe o que você está acertando. Se você não segue o processo, você vai ser obrigado ficar artesanal a querer o tempo fazer todo. uma roda nova. Exatamente. E Kleber, aí até para a gente já se encaminhar para o final, mas eu tô com uma curiosidade aqui para te perguntar. A gente falou bastante assim de como é hoje, né, o grupo, as franquias e tudo mais, mas o que você está vendo ali para frente, para o futuro? Então, a gente que é de marketing, por exemplo, tem a inteligência artificial, que você comentou, ali em off com a gente, né? Mas e na área da saúde, assim, o que o profissional da saúde, o empresário, tem que ficar de olho que é uma tendência para o futuro? É para lá que vocês estão caminhando também? Eu acho que, como um negócio de saúde, a gente está vivendo a melhor época da história da saúde, porque a saúde ela veio de uma era curativa, então as pessoas tinham que ficar doentes para procurar um profissional de saúde. Isso com o tempo veio evoluindo muito, então trabalhou-se a questão da prevenção. Eu gosto de fazer um exemplo próprio meu, né? O meu pai veio lá do Nordeste, retirante, ele deve ter uns 2 ou 3 dentes na boca. Eu tenho todos os dentes na boca. Os meus filhos não têm nenhuma cárie. Então, é nítido em 3 gerações o que está acontecendo com a saúde. Curativo, prevenção, e hoje a gente está falando muito na questão preditiva. Isso falando da saúde. Mas a coisa mais importante que está acontecendo no mercado da saúde é a tal da cultura wellness, né? A cultura da saúde e bem-estar, onde toda a população está buscando viver mais, viver melhor, viver com qualidade de vida. E esse movimento vai fazer com que aqueles profissionais que trabalham em comunidade,
né? Que isso é o marketing muito forte, é você construir suas comunidades, você levar conteúdos relevantes para que o cliente te enxergue como uma autoridade, te enxergue na forma que você seja a melhor opção. Isso é o que vai diferenciar os profissionais de saúde no setor da saúde. As pessoas, elas vão consumir muito mais saúde, até pelo fato da questão da medicina como estilo de vida, né? Hoje a gente pesa a comida, hoje a gente organiza a sequência da alimentação, hoje você sabe que gengivite pode te trazer um problema gravíssimo no coração. Então, o cliente, ele está muito mais informado, e isso não é só mais no Google, porque hoje as pessoas não buscam mais no Google, né? Hoje a inteligência artificial virou também um grande motor de busca, só que a entrega da inteligência artificial, de acordo com a sua pergunta, é quase como uma consulta muito bem elaborada. Então, eu acho que é isso que o profissional da saúde tem que abrir o olho, usar as ferramentas para que ele não seja surpreendido pelo paciente sabendo mais do que ele, com o que ele precisa. É que hoje também a gente vai em algumas consultas, né? O nosso olhar pro médico é diferente, é igual você falou. A gente olha lá, parece que ele tá lendo alguma coisa que ele pesquisou no Google rapidinho e tá dando o que a gente vai tomar ali de medicação na hora. Fala, pô, mas o cara tá pesquisando no Google. Já vi algumas vezes acontecendo. Não, talvez é uma impressão que você já tá mais informado. O cliente chega mais informado, né? O cliente estando mais informado, ele já fica mais alerta. Não tem por que prescrever algo que não existe. Tá aí. No final das contas, é isso, a questão da medicina como estilo de vida. Hoje eu vou para uma consulta, por exemplo, eu fui já no Paulo Musi. Como é que é a consulta do Paulo Musi? É uma verdadeira aula de bioquímica. A arte dele está em fazer a leitura daquele exame, entendeu? Que é a personalização. Que a gente pode fazer aqui o mesmo hemograma, vai dar números diferentes, mas às vezes a glicose, para mim, tem um impacto que é diferente da sua, entendeu? Então, esse detalhinho da personalização é que vai ser o suprassumo do negócio. Agora, se você pegar o teu exame e colocar em PDF no ChatGPT e pedir para ele analisar para você, você vai ter um monte de informação que muito médico vai bater também. Vai falar, guerreiro, não vai ter jeito, você vai morrer. Não vai dar. Não vai dar pra você, viu? Acerta as coisas e não vai dar. Aí, Kleber, a gente tem algumas perguntinhas aqui da nossa audiência que eles mandam antes aqui pra gente no podcast. E eu tenho uma aqui que talvez a gente já tenha falado, mas seria legal você trazer aí com mais detalhes, que é como que a gente equilibra, né, esse crescimento acelerado. Quantas unidades vocês hoje, o Grupo Salos, né, que é o ecossistema de saúde e bem-estar que a gente construiu, são 11 marcas. Dentre essas 11 marcas, são 4 marcas no franchising, que hoje são aproximadamente 600 clínicas. Nós temos uma operadora de planos odontológicos também, com aproximadamente 100 mil vidas. Nós temos uma fábrica de alinhadores ortodônticos. Nós temos uma empresa de benefício, uma empresa de software. Enfim, tudo isso para suportar esse ecossistema de saúde e bem-estar. Então, equilibrar é igual bicicleta. Você tem que pedalar. Se você não pedalar, você desequilibra. Então, eu estou pedalando. Cada dia que a gente vem aqui tem uma empresa a mais dentro do grupo. É verdade. E tá vindo outra aí. Boa, legal. Prosperando o país. E uma outra aqui, né? O que significa na prática construir um negócio preparado para atravessar crises e mudanças no mercado ali de forma consistente? Tem até um meme, né? Como que vocês lidam com crise, né? O Hulk perguntando lá para um Vingador. Aí olha um brasileiro assim e fala, a gente está sempre em crise. Por isso que a gente lida bem. Esse é um problema nosso como brasileiro, mas eu acho que, de novo, é você pensar sempre na perenidade e no longo prazo.
A gente está vivendo um momento de país que está se questionando tudo, instituições, valores, e aí vem sempre aquela pergunta, pô, família já era? Não. Casamento já era? Depende das pessoas. Nós acreditamos nesses fundamentos todos, que é o fundamento da sociedade. Eu acredito na igreja, eu acredito no casamento, eu acredito na família, eu acredito que a missão de uma empresa tem um alto impacto social em geração de riqueza, empregos e impostos. Então, acreditando nisso, essa empresa ela precisa durar. E aí, qual é a bandeira disso para uma empresa? É a tal da cultura. Essa cultura ela tem que ser disseminada dentro dos seus franqueados, dos seus colaboradores, para que ela tenha longevidade. Tivemos crise? Várias. Todas as crises de governo, tanto macro como local, e aí vai. E foi bom você ter falado isso, porque assim, tem esse podcast aqui, a gente poderia gravar um outro podcast para falar só de crise, mas eu recomendo para a sua audiência que a nossa história, ela virou um filme. Né? A gente ia comemorar os 25 anos da Sorridentes e a gente tinha várias ações para estar fazendo. Fizemos show da Ivete Sangalo e aí nós resolvemos fazer um filme porque a Sorridentes nasceu de 2 brasileiros que vieram da periferia, que vieram de resultados de várias crises dos nossos pais. Só que nós demos certo. E esse filme fala exatamente disso. De uma dentista que vendeu água na faculdade para se formar, de um militar que conheceu uma dentista no trânsito, que tiveram uma família muito cedo, que tiveram um sonho, que construíram um negócio que em 2008, na crise que o presidente tinha falado que era uma marolinha, a crise lá nos Estados Unidos, mas que no Brasil era uma marolinha, só que para nós atingiu o coração e fez com que a gente tivesse um endividamento de mais de 23 milhões. Então imagina só, a gente ali na casa dos 30 anos com 23 milhões de endividamento. Isso você vai assistir na Força de um Sorriso, como é que a gente superou esse filme, esse perrengue que até então foi a maior crise da nossa história, entendeu? Então hoje eu dei uma gugada, apenas 12% das empresas no Brasil têm mais do que 30 anos, né? Infelizmente 88% das empresas quebram antes de completar 5 anos. Então a gente precisa trabalhar cultura, princípios e valores para que a gente tenha mais empresas centenárias, assim como tem Europa, Estados Unidos e o Brasil, respeitar uma empresa que gera tanta riqueza. Boa, legal. E aí? Recadinhos finais. Eu queria trazer um negocinho aí de fora. Sabia que o Kleber foi soldado? Fui. Vocês foram 7 também? anos? Vocês foram também? Não. Mas eu achei uma coisa interessante para trazer para o público. Ah, não. Por isso que eu falo tanto da instituição, né? Eu fui do Exército por quase 10 anos. E aí muita gente fala que o Exército é uma perca de tempo. Né? Eu não costumo cuspir no prato que eu como e eu respeito demais todas as lições que eu tive ali naquela escola, entendeu? Então é o que eu vejo até hoje. Com certeza, né? Ensinou valores, tudo que você trouxe hoje, valores, camaradagem, processo, resiliência, é tudo que as empresas hoje buscam num profissional. Isso aprende dentro do quartel, o tal dos soft skills, né? Então a gente tem isso muito forte. Hoje você vê muitos clubes de mentoria, tendo grito de guerra. Cara, isso aí vem desde o Exército de Roma, não é nenhuma novidade. É bonito quando você está no mundo civil, no mundo paisano, mas a gente aprendeu isso dentro do quartel. Então, para mim, eu só agradeço a minha experiência, né? Foi uma escola. Quando eu estava para entrar, todo mundo falava, você é louco, sai. Depois que eu entrei, eu falei, cara, eu não quero sair. Eu só saí depois, quando de fato eu casei, né? A Carla me proporcionou aí fazer uma faculdade de odontologia e aí a gente acabou tendo um outro sonho que
que depois virou a Sorridentes e a gente acertou aí na jornada. Aí, olha onde chegou. Então dá para todo mundo chegar, vir de baixo, crescer juntos ali, ó, e juntos até hoje. Boa, é isso. É isso? Então, recadinhos finais, Kleber. Passa aí as suas redes sociais para o nosso público, para eles poderem te encontrar. Primeiro foi um prazer estar aqui com vocês, gostei bastante. O assunto de marketing é algo que eu gosto muito, é um departamento que eu tenho vários chapéus dentro da empresa, então eu gosto muito de usar o chapéu do marketing. Quem quiser saber mais sobre o Kleber, Kleber_Salos, né, no Instagram, acho que é a rede social mais popular hoje do momento, mas a gente está no LinkedIn, Dancinha no TikTok também. dancinha. Não, no TikTok tá os exercícios, né? Boa. Como eu não danço direito, então eu tô na academia. TikTok, Kleber Salos também, Instagram e LinkedIn, me encontra. É isso, eu também gostaria de agradecer aqui pela presença aqui no nosso podcast, né? Foi uma honra aqui, um papo muito gostoso, né, Rodrigo? Cara que entende de marketing e entende de crescimento. E vai ter sorteio? Vai ter sorteio? Nesse episódio vai, Qual né? sorteio que você pensou? Que Isso todo... daí, sorteio surpresa. Todo final de podcast, a gente pega uma palavra-chave, uma frase que marcou o podcast e sorteia um livro voltado para empreendedorismo, marketing e tudo mais, para quem comenta lá no vídeo, né? Pô, legal. E o que você acha que marcou? Qual palavra-chave? Cara, você sempre tem aquela palavrinha que ninguém pensou. Eu acho que marketing boca a boca para Boca a dentista boca. é bom, né? O marketing boca a boca é bom. Isso é bom. Legal, então quem comentar marketing boca a boca no comentário aí do vídeo vai ganhar um livro. Qual que é o livro? Não sei, vai estar no comentário aí do vídeo também. Qual vai ser o livro sorteado, qual que vai ser a data, tudo no comentário. E vejam o filme da Sorridentes. Já está disponível? Tá em qual Força plataforma? de um Sorriso. A Tá gente no lançou no YouTube. SBT e tal, hoje está no YouTube. Legal. No YouTube. É um filme que eu indico demais para a família que está passando por alguns desafios e principalmente quem quer empreender. O pessoal vai pra toda colocar o link também aí na descrição do Ótimo. podcast. E... A força de um sorriso, olha. Lembre-se. Não, o pessoal vai colocar o link para não Vou errar. colocar o link aí, pra não pode errar. E qual que é a nossa rede social? Rede social, Agência Tupiniquim, no YouTube, no Instagram, no Facebook, tudo Agência Tupiniquim. Estamos no LinkedIn também. Se quiser ver o Wellington malhando, O Elton Malhano não tá tendo no momento, mas olha, eu vou seguir o conselho do Kleber aqui e fazer um TikTok Da do Elton academia. Malhano. Boa. se quiser ver eu comendo, também não dá. Malhando também, não vai dar. Mas é isso, muito obrigado aí pela audiência e te vejo no próximo Tupinicast. Tchau. Obrigado.